Pronto. Aí. Ok, né? Bom, espero que todos estejam por aí de novo, né? Essa segunda parte aqui da aula. Bom, eu estava tratando com vocês, né, referente a essa discussão, né, de que a primeira lei, a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, aplicada no contexto da termodinâmica, né, ela gerava algumas coisas, uma interpretação que era diferente, né, porque enquanto nos processos mecânicos a gente via geralmente que a energia tem que se acomodar, né, para o nível mais baixo, né, tentando equilibrar a distribuição de energia. No caso dos processos hemodinâmicos, o que é ainda mais importante para os processos, o que acontece primeiro, na verdade, não a busca do equilíbrio da distribuição de energia em um sistema termodinâmico, e sim a busca do equilíbrio térmico. Né? É isso, o que causa, né, o desequilíbrio dos sistemas termodinâmicos, na verdade, é a diferença de temperatura. Então você tem, como é que fala? O estado termodinâmico cessa, né, os seus processos quando a temperatura atinge seu ponto de equilíbrio. E aí teve que chamar de lei antes do primeiro, né? Lei zero da termodinâmica por causa disso. Aí costurou tudo o que a gente precisava. Né? Então, na verdade, o material mais energético não necessariamente transfere a sua energia para o material menos energético. Às vezes isso acontece ao contrário. Mas é porque o principal aí é a busca do equilíbrio térmico, né? Então, o corpo menos energético ele pode acabar cedendo a sua energia, mesmo para o corpo com mais energia, por conta da sua temperatura estar mais alta. Né? Então, a condição, né, da temperatura é que vai determinar para onde é o fluxo do calor. Né? Então, eu posso dizer que o calor, na verdade, sempre flui da região mais quente, de maior temperatura, né, para a região mais fria, de menor temperatura. Então, agora nós entendemos para onde é o fluxo do calor. Né? Então, o fluxo do calor ele obedece, atende, né, ao princípio zero da termodinâmica, que é a busca do equilíbrio térmico. O calor está nesse sentido aí. Então, a energia pode fluir, sim, de um lugar que tem mais. Aliás, de um lugar que tem menos para um lugar que tem mais energia. Mas pelo menos é do lugar de maior temperatura para o de menor temperatura na busca do equilíbrio térmico. Bem, bom, aqui conta um contexto, né, um pouco da história, a questão do calórico, né, que o calor era visto como uma substância, a gente acabou já discutindo isso logo no começo da aula de hoje, né? Então, já pude avançar para essa parte. E aí olhar agora, fazer um paralelo, né, entre calor e trabalho, né, que de certa forma eu já vinha citando, né, mas aí vale a pena a gente olhar agora no contexto da termodinâmica, né? Bom, o primeiro modelo mental assim, que eu pedi para vocês fazerem, né, comigo, né, era a ideia de pensar que você pode imaginar as moléculas como um sistema massa-mola. Né? Então, ali, naquela visão, você pode imaginar que as partículas seriam a massa, né, e a molinha seria as forças de Van der Waals. Né? Então, esse é o modelo que a gente diz de modelo de oscilador harmônico, né, para descrever como que se comporta um processo termodinâmico. Né? Aí tu pode pensar em tantos outros modelos, né? Foi apenas uma maneira de pensar, né? Como é que como é que a energia é acomodada, né, no sistema físico? Ela é acomodada por agitação térmica. Então, quando a energia entra no corpo é porque pode causar nele um aumento de temperatura ou pode causar nele uma translação, né? Um deslocamento propriamente dito, que seria o trabalho. Né? E aí é interessante olhar, né, que de certa forma já estava acontecendo aqui nas interpretações, né, que é a equação de estado, né, na termodinâmica, né, que é pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes a temperatura vezes uma constante, a chamada constante de Boltzmann. Né? Essa, essa equação, né, ela na verdade revela o seguinte para a gente, né, que o produto pressão vezes volume, na verdade, nós já conhecemos o significado disso, né, de acordo com o que a gente já vem estudando nas aulas anteriores, né, que primeiro que tem dimensão de trabalho, né? Pressão vezes volume. Então, se você multiplicar pressão na verdade é uma densidade de energia, né? Que é isso que nós vimos falando antes. Então, o que é uma densidade? Densidade é uma grandeza física relacionada com volume, né? Então, é uma certa energia por uma certa unidade de volume. Então, essa é a ideia que eu posso pensar da pressão. Então, se eu tenho densidade vezes volume, eu tenho, na verdade, a própria grandeza física em si. Né? Então, se pressão pode ser entendido como energia dividida por volume, então, energia dividida por volume vezes o próprio volume é a própria energia. Né? Então, no fundo, pressão vezes volume de fato tem dimensão de energia. E aí, energia interpretada como sendo o trabalho que você pode realizar, que seria o fluxo dessa energia, né? Na forma de trabalho ou na forma de calor.
Para que seja um fluxo de calor ao invés de um trabalho realizado, o sistema necessariamente tem que aumentar a temperatura. Aí você caracteriza de fato um fluxo de calor. É o fluxo de energia na forma de calor. Agora, o fluxo de energia na forma de trabalho é quando realiza um deslocamento. E os processos termodinâmicos fazem as duas coisas, na verdade. Né? Então, quando um material é submetido a uma variação de temperatura, ele pode aumentar o seu volume e, inclusive, realizar o trabalho para isso. Né? As moléculas vão se deslocando, de fato, para regiões mais longe. Então, aí você tem, de fato, um deslocamento macroscópico ali, né? Que estatisticamente cada molécula empurra uma para o lado, uma para o outro, com diversas direções, mas no final das contas, na média, o material se desloca aqui, no caso, aumentando o nível, né? Desse nível aqui, temperatura mais baixa, para esse nível de temperatura mais alta, por exemplo. Você pode ter um volume inicial associado a uma certa temperatura e um volume final associado a uma temperatura maior, né? Por exemplo. Então, se o material fez essa dilatação, né, então a gente tem aqui um trabalho realizado pela dilatação. Né? A dilatação é a capacidade de produzir movimentos, deslocamento das moléculas, dos deslocamentos translacionais. Elas foram transladadas de um ponto para outro, né? Um ponto mais longe. Bem, então é por isso que a gente pode enxergar o trabalho dessa forma. O trabalho seria a pressão vezes a variação de volume, né? Essencialmente. Né? Seja a pressão uma função do volume, né, no caso, né, a pressão estar em função do volume, e geram gráficos como esse, por exemplo, né, onde você pode ter situações onde, quando você plota uma situação onde você tem uma variação de pressão em função da variação do volume de um gás, por exemplo, ou de um estado líquido, que seja, você tem lá um estado inicial, no cenário da posição, por exemplo, e vai para um estado final. E a maneira como a pressão e volume varia depende de que tipo de transformação termodinâmica, né, o material sofreu. Tem materiais que, aos receberem energia térmica, né, eles preferem mais aumentar a pressão do que aumentar o volume. Então, essa curva ficaria um pouco mais para cá, né, mais de pé, né, mais na vertical. Tem materiais que, quando recebem energia térmica, eles preferem mais aumentar o volume do que aumentar a pressão. Então, ficaria uma curva mais suave aqui, né? Por exemplo, né? O volume aumentando mais do que a pressão. E há situações como essa, né? Que você tem situações em que a pressão diminui enquanto que o volume aumenta. E, no caso, quando o material, por exemplo, tenta, por exemplo, quando o material está com um certo nível de energia e ele não recebe mais energia do ambiente, por exemplo, então ele só pode aumentar o volume se ele de fato diminuir a pressão, né? Que seria a expansão natural que os gases fazem, por exemplo. Né? Eles aumentam o volume sem necessariamente estar aumentando. Aí a pressão tem que estar diminuindo para compensar, né? Já que a equação termodinâmica relaciona pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes uma constante de proporcionalidade vezes a temperatura, variação de temperatura. Então, se eu fui capaz de variar a temperatura é porque ou eu variei o volume do material ou eu variei a pressão que ele está submetido. Aí, no caso, se a temperatura for constante, por exemplo, só é possível aumentar o volume se a gente diminuir a pressão para que o produto dê o valor constante da temperatura, por exemplo. Né? Se pensar no sistema fechado, onde as moléculas estão confinadas e não podem sair, por exemplo. Né? Senão as moléculas levariam energia embora. Né? Em linhas gerais, eu posso dizer que o trabalho também pode ser calculado como sendo uma pressão em função do volume. E aí, quando eu faço o somatório disso de forma contínua, né, que é a integral, né, que o trabalho total, desde o estado inicial até o estado final, ficaria igual à integral de uma função que diz como é que a pressão está em função do volume pelo próprio volume, desde o estado inicial até o estado final. Então, essa área, né, abaixo aqui da curva, né, do gráfico de pressão vezes volume, na verdade é igual ao trabalho que esse gás, por exemplo, pode realizar sobre o ambiente, devido à sua expansão e ele conseguir empurrar um objeto, que é o exemplo do pistão, né, dos sistemas que são impulsionados, né, por uma máquina a vapor, por exemplo, né, que o vapor de água empurra, né, o pistão, então realiza um trabalho sobre ele, por exemplo. Bem, então é isso. Pode acontecer das mais diversas maneiras, mas em linhas gerais é isso. Né? Então, toda aquela energia que entra, uma parte dela vai fazer o aumento da temperatura, isso é verdade, mas tem uma parte da energia que de fato produz trabalho, que é quando você constrói essas máquinas, por exemplo, máquina a vapor, que você. No fundo, você queria que a máquina a vapor tivesse um rendimento de 100%, né? Você queria que toda a energia térmica que você coloca na máquina térmica virasse trabalho, seria a situação ideal, né? Mas nós descobrimos que o rendimento das máquinas térmicas é muito baixo, né? No máximo 20% já é um milagre, né? Então,
O automóvel, por exemplo, a combustão, né, ele está atingindo hoje os seus 30% de eficiência, né, de toda a energia térmica que o combustível fornece para o motor do carro, só 30% vira movimento propriamente dito. Né? Então, o rendimento realmente é muito mais baixo. Mas é o que nós temos. Né? Se pensa, é um sistema de geração de força de trabalho que a gente tem, que é desde a época da construção da máquina a vapor, né? Essa ideia, essa técnica não muda, porque o conhecimento no campo da termodinâmica ele é puramente experimental, né? Então a gente não tem experimentos que mostrem que a termodinâmica se comporta de outra forma, né? Os processos termodinâmicos. E quando você pensa em extrair energia dos materiais para impulsionar uma máquina, por exemplo, a, os processos termodinâmicos são menos eficientes, mas é o que você pode transportar de um lugar para outro, né? Então, por exemplo, a energia armazenada no combustível, você pode pôr num tanque do carro e levar ele com o carro, né? E esse combustível vai se transformando, vai virando energia térmica e fazendo o carro andar, né? É... Bom, hoje já conseguimos com outras modalidades de energia, mas há muito tempo a gente não conseguia, né? Então, a modalidade extrair energia através de processos termodinâmicos ainda é o principal processo que a gente ainda faz no mundo, né, do ponto de vista tecnológico. Né? Tende a mudar com as novas tecnologias que estão se desenvolvendo, mas a ideia é que você precisa ter um reservatório de energia, né? E pensando num carro, por exemplo, você precisa ficar levando essa energia com você no carro, né? Para ela ir sendo usada aos poucos. Né? Então, a energia armazenada nas substâncias, né, é uma maneira de fazer isso. Né? Então, a gasolina vai se transformar em outra substância e no caminho ela libera energia térmica. Né? Então, você querer extrair energia da matéria, né, geralmente você faz por processos termodinâmicos. Você tem que mudar o estado da matéria para que isso ocorra. Né? Então, toda mudança de estado na matéria é um processo termodinâmico. Né? Então, aí que está esse aspecto que a gente está envolvendo aqui. Bem, com isso, né, a gente consegue aqui fazer um paralelo, né, entre trabalho e energia térmica. Né? Então, você, sim, você pode ter energia térmica, parte dela virando energia potencial, por exemplo, ou energia cinética macroscópica, aquela que você vê o pistão se mover mesmo. Né? Então, sim, você pode recuperar uma certa energia mecânica, né, a chamada energia mecânica, que é a energia potencial e energia cinética. Você pode recuperar essa energia, ou seja, aquela energia cinética microscópica que as moléculas têm, né, pode sim ficar colidindo com a parede de um recipiente com uma parede móvel e na média ele pode produzir uma força resultante capaz de produzir um trabalho, né? Realizar um deslocamento nessa parede móvel, né? Que é o pistão. Então você tem sim a chance de parte da energia cinética média das moléculas virar energia cinética macroscópica, aquela de translação, né? Energia cinética de translação, e aí você tem. Nunca você consegue extrair toda a energia térmica para virar essa energia cinética de translação macroscópica, né, que a gente fala. Porque sempre uma parte da energia fica incorporada no material que está sofrendo a transformação termodinâmica. Então, a gente diz que existe uma energia interna nos materiais. Né? Então, todo material tem uma energia interna, que interna significa que ela não é extraída do material pelos processos termodinâmicos. Né? Você não consegue extrair essa energia tão facilmente, né, para fora do material. Para o material sacrificar a sua energia interna, né, combinado com... Porque assim, você vai pensar nos processos termodinâmicos que é o quê? Um fluxo de energia que sai do material poderia causar nele o quê? Uma diminuição de temperatura, porque seria o chamado calor, né? É um calor negativo, né? Um fluxo de energia saindo do material. E então o material vai resfriando nessa hora, seria uma possibilidade. Outra possibilidade do material, quando ele está perdendo energia na forma de calor, é ele criar um novo arranjo molecular e talvez ele se transformar, ele fazer uma mudança de estado físico. Ele deixar de ser líquido e virar estado sólido, por exemplo. Né? Então, essa mudança de estado físico que o material sofre é um novo arranjo molecular que acontece ali, formando umas redes cristalinas e libera energia também para o ambiente por causa disso. Né? E uma outra maneira seria realmente transformações químicas que aconteceriam no material. Né? O material ele faz uma reação química exotérmica, né, que a gente chama, e essa reação química exotérmica faz com que o material libere energia na forma de calor, né, pelo fluxo de aumento de temperatura, e o material se transforma em outro material, por exemplo. Né? Então, nesse tipo de processo, o material ele tem um novo arranjo molecular de fato, né? Uma substância deixa de ser uma e vira outra, né?
e aí consegue liberar energia também. Então, aí seria um exemplo de energia interna do material sendo de fato liberado. Mas perceba que quando a energia interna do material sai, ele acaba se transformando em outra coisa. A substância se modifica do ponto de vista químico, né? Ela deixa de ser um material e passa a ser outro. Então, ou seja, a conservação de energia mecânica, energia total, né, do sistema, do mesmo jeito, né, mas passando por transformações não só físicas, né, como transformações químicas também. Transformações físicas são aquelas que os processos são reversíveis, né, que a gente diz. Né? Então, por exemplo, o gelo virar água. Você tem que colocar energia no gelo para que ele deixe de estar no estado sólido e vire no estado líquido. Só que enquanto essa energia está entrando, enquanto o estado a temperatura não muda, mas pelo menos está quebrando as ligações, está afastando as moléculas a ponto de virar estado líquido. Bem, esse é um processo que você pode inverter, né? Se você remover depois a energia que você deu para a água, né, que estava o gelo, né? Se você remover da água líquida, ela volta a virar gelo de novo, tá certo? E aí, se você ainda manter o gelo no ambiente assim controlado, né, no mesmo formato, assim uma cuba, né, onde o gelo está, e aí você vai ver que toda a energia é recuperada, volta a ter o gelo de novo. Então, esse é um exemplo de processo reversível. Né? Esse é um exemplo de processos físicos, né? Você faz, ele só envolve fluxo de energia. Então, isso que a gente chama de processos físicos. Quando a energia vai, ela entra, ela causa uma alteração no sistema, mas quando ela sai, o sistema volta a ser o que era, né? Essa é a ideia. Agora, os processos químicos, né, que a gente diz, né, é quando a energia entra no sistema, causa uma modificação, mas depois dessa energia, parte dela não é devolvida, você não consegue extrair de volta. Então, porque parte da energia se transforma em energia interna, que a gente diz, né? Então, essa energia interna, ela causa modificações na configuração mesmo da estrutura molecular, coisas do tipo. E aí, você tem um processo que é químico, e não mais um processo físico, e não necessariamente ele já não é mais reversível, né? Consegue, por exemplo, uma folha de papel que eu queime ela, né, ponha ela em combustão, eu não consigo mais recuperar a folha de papel inicial, né, que eu tinha. Né? Mesmo que eu pegue os ingredientes todos que foram queimados, né, eu posso pegar o gás carbônico, né, que foi produzido ali na queima do papel, eu posso recapturar ele na atmosfera, posso pegar toda a energia que foi liberada pela folha de papel e tentar devolver para ela de novo. Mesmo que eu tente fazer esse arranjo, a gente nunca consegue recuperar a forma original. Né? Eu não vou conseguir ter o papel de volta nessas circunstâncias, né? Só com esses ingredientes, né? Por exemplo, vamos pensar assim. Por que eu falo isso? Porque isso mostra que é um processo que parte da energia ela vai para um lugar, né? No caso, ela vira uma energia interna que pode dissipar que você não tem mais como recuperá-la de novo. Nós só podemos enxergar essa energia interna quando a gente faz a diferença da energia que o material transporta para fora, na forma de calor, né, por exemplo, que aí causa efeito da variação de temperatura, ou quando ele realiza um trabalho, né? Então aqui no exemplo do gás, né, quando o gás diminuiu a pressão e aumentou o volume, ele realizou um trabalho, de fato. Né? É o exemplo do pistão expandindo, né? Um exemplo aqui. Né? O líquido, a substância está expandindo, então empurra a parede móvel, e aí a pressão tem que diminuir se a temperatura for a mesma, né? Que está mantida aí. Então quer dizer que se a temperatura for constante daqui para cá, quer dizer que não houve fluxo de calor. Então o único fluxo que teve foi de energia na forma de trabalho. Aí, nesse caso, só que aí é parte da energia interna da substância que vai virando o trabalho aqui no caso. Né? Aí, esse é um exemplo que pode ser um processo que ele se torne reversível ou não. A eficiência que vai, do sistema que vai dizer. Bom, antes de entrar propriamente em construir a ideia da energia térmica, né, perdão, da energia interna que os materiais têm, né, que pode causar a irreversibilidade dos processos termodinâmicos, né, ou seja, esse gás aqui ele expande, depois você pode comprimir de novo, voltar para esse nível. Aí ele expande de novo, isso vai com o tempo, né? Essa energia pode ir degradando, ou seja, parte da energia pode ir escapando do material na forma de fluxo de calor, e aí você pode chegar uma hora que esse sistema não se sustenta mais, né, no movimento. Pistão, né? O pistão, por exemplo, na máquina térmica, né, no exemplo da máquina a vapor, ele só continua funcionando porque está entrando vapor, está entrando energia térmica, ok? Mas do outro lado o vapor está saindo, é a conservação da massa, né? A massa também tem que sair, senão o pistão ficaria cheio, né? O tempo todo. Só que lá tem que ser uma região mais fria, né? Então tem que resfriar, não só remover, mas resfriar o sistema de novo, porque senão toda aquela energia térmica pode retroalimentar o pistão. Então aí, o próximo vapor de água que entrar já vai receber um ambiente muito quente
e aí pode ser que o fluxo de calor aconteça no sentido oposto. Aí o pistão ele pode acelerar muito e quebrar, por exemplo, né, nesse processo. Então há um acúmulo de energia extraordinário. Né? Então tem que, para fazer o ciclo fechar, né, ou seja, você querer recuperar o estado inicial, você tem que ter condições muito especiais. Né? Você tem que ou controlar a temperatura, que é um exemplo, né, para você sair do estado final e conseguir voltar para o estado inicial de novo. Não necessariamente você precisa ir pelo mesmo caminho, né? Ou seja, o processo que levou a pressão sair desse valor aqui, onde eu estou com o gráfico, e ir para esse outro valor aqui embaixo, pode ter sido por um processo que envolveu uma temperatura constante, por exemplo. Mas talvez na hora de eu voltar para a pressão inicial, talvez eu faça um processo mecânico, ao invés de um processo só envolvendo o processo termodinâmico, onde eu reduzo o volume de forma drástica, por exemplo, né, para cá, e ainda mantenho a pressão, por exemplo, constante, né, usando um processo onde eu consigo manter a chamado processo né, que envolve a pressão constante, né, processo transformação bariônica. Né. Bom, e também na volume constante, uma transformação volumétrica, transformação quando a pressão é constante e quando a temperatura é constante. Então, o processo termodinâmico é interessante, né? Se você recuperar a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial, e com o mesmo número de moléculas, você recuperou o sistema termodinâmico inicial. Não importa se a maneira como você variou a pressão no final aconteceu por um caminho e na hora de voltar você fez um caminho completamente diferente. Se sempre que você conseguir recuperar a mesma pressão inicial, o mesmo volume inicial, a mesma temperatura inicial, você está, na verdade, recuperando o mesmo sistema termodinâmico, de novo. Então isso é interessante pensar, né, nas máquinas térmicas. Né? Porque é uma equação de estado, né? Então, sempre que eu estou na mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, eu estou com o mesmo estado termodinâmico. Né? Essa é a ideia. Bom, então antes de chegar lá, né, vamos falar um pouco de como o calor se comporta. Né? O que é o calor, propriamente dito, em termos de prática? Né? O calor, na verdade, é um comportamento. Né? Comportamento de quê? Do fluxo de energia, que foi capaz de fazer uma variação de temperatura. Então, por isso que é possível a gente experimentalmente fazer o seguinte: na hora que eu querer quantificar o calor, né, ou seja, o calor que é absorvido por um determinado material, por exemplo, eu posso quantificar assim, né? Eu posso dizer que a quantidade de calor que o material tem, a energia que está fluindo, né, de um lugar para outro, seria igual, é proporcional à variação de temperatura. Essa é a primeira desconfiança que a gente tem para definir o calor. Né? Então, quanto maior for a variação de temperatura que o material sofreu, maior a quantidade de calor que ele foi submetido. Né? Ou seja, quando essa variação de temperatura é positiva, o calor é positivo. A temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Esse é o caso do calor positivo. Então, o material está recebendo energia e está causando nele um aumento de temperatura. O contrário também, né? O material pode ter uma situação que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Então, essa diferença vai ser negativa. E aí, nesse caso, o calor é negativo. Significa que o material está cedendo calor para o ambiente. O material está resfriando. Em ambos os casos, a relação de proporcionalidade é a mesma. Né? Se eu dobrar a variação de temperatura, é porque houve o dobro do fluxo de calor. Né? Se eu triplicar, triplica. Independentemente se houve um aumento, 3 vezes aumentou, ou se 3 vezes diminuiu. Né? Então, se eu diminuir 3 vezes o valor da variação de temperatura, eu também o fluxo de calor é 1/3 do valor que eu tinha comparado antes. Né? Então, como isso é uma equação experimental, então tem que ter uma constante de proporcionalidade, que é esse C maiúsculo aqui, que nós chamamos de capacidade térmica dos materiais. A quantidade de calor é igual à capacidade térmica do material vezes a variação de temperatura. Por que do material? Porque você percebe que quando você faz essa experiência com o ferro, com o alumínio, com outros materiais, você descobre que o esforço necessário para variar a temperatura no ferro é maior do que o esforço para variar o mesmo tanto, né, da temperatura num bloco de alumínio, por exemplo. Ambos têm a mesma massa, por exemplo. Então, você tem uma situação aí de que a quantidade de calor para fazer o ferro variar de 10 a 50 graus Celsius é maior do que a quantidade de calor para variar o alumínio de 10 até 50 graus Celsius. Então, quem vai dar essa diferença para a quantidade de calor é o valor, a chamada capacidade térmica do material. Isso é experimental, tem que ir fazendo uma tabela e anotando mesmo. Pega os materiais no laboratório, vai medindo. A quantidade de calor que você coloca, isso você pode medir, né, que é a energia que você está pondo no sistema, e dividir pela variação de temperatura que o material sofreu. Isso vai te dando os valores das capacidades térmicas para cada um dos materiais que você está fazendo a consideração. Né? A vantagem de olhar para a chamada capacidade térmica é que ela não leva em conta, por exemplo, a massa do objeto. Né?
Então, na verdade, a massa do objeto está embutida aqui dentro da capacidade térmica, só que ela está implícita, né? Quando você vai no laboratório e mede a quantidade de calor necessária para variar a temperatura, por exemplo, de uma caneca de alumínio, e você anota a variação de temperatura que ela sofreu, isso te dá a capacidade térmica da caneca, né, de alumínio. Ou seja, é interessante essa interpretação, porque você ainda vai contar que tem que se preocupar com a massa da caneca, e a forma geométrica dela também influenciaria o fluxo do calor, né? E calor é energia em trânsito, né? Então, ela pode transitar de diversas maneiras, dependendo da forma geométrica do material, né? Então, claro que a gente vai sempre buscando o equilíbrio térmico para ir fazendo essas medidas. Então, mesmo aqui no laboratório, o pessoal vai buscando o equilíbrio térmico para ter a garantia de que o que ele anota da velocidade de fluxo do calor tem a ver com todo o calor distribuído, né, por todo o material, né, na tentativa de equilibrar a temperatura. Então, tem a chamada capacidade térmica dos recipientes. Então, é legal olhar para a capacidade térmica quando você está pensando em um objeto que você não pode medir a massa, né? Então, você sabe qual é a capacidade térmica de uma caldeira numa indústria siderúrgica, né, que está fazendo a fundição do ferro, por exemplo. Então, eu não vou medir a massa total da caldeira, né? É mais fácil eu medir a chamada capacidade térmica dela, né? Eu coloco uma quantidade de energia dentro do forno, que eu posso controlar, eu divido pela pressão e temperatura que o forno sofreu, eu já tenho a capacidade térmica do forno, né? Da caldeira. Então, essa é uma relação experimental interessante que o pessoal na indústria aplica bastante. Agora, olhando mais detalhadamente o que é a capacidade térmica, na verdade, ela envolve a massa do material, porque a capacidade térmica, como o nome já diz, né, é o quanto você pode guardar de energia no material. E quanto mais moléculas o material tem, mais capacidade ele tem de armazenar energia. Então, quanto mais matéria eu tenho, mais chances eu tenho de absorver energia na forma de agitação térmica, que é o efeito do calor, propriamente dito, né? Que é o fluxo de calor. Então, uma caneca de alumínio pequena é mais fácil de esquentar ela do que se fosse uma panela grande, né? Ainda assim feita de alumínio, né? Então, ou seja, a capacidade térmica de uma panela, né, é maior do que a capacidade térmica de uma caneca, mesmo que seja feita dos mesmos materiais. Né? Então, capacidade térmica é isso, ela tem a ver com a massa, né, com o número de moléculas que podem guardar aquela energia que o material está absorvendo. Mais átomos, mais absorção eu posso ter. Então, mais detalhadamente, olhando para a equação, para essa equação, né, a gente tem que a quantidade de calor pode ser entendida como sendo, na verdade, proporcional à massa do material. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que eu tenho que inserir nele, para que cause nele uma variação de temperatura. E é uma constante de proporcionalidade agora mais fundamental, né? Porque essa constante aqui, ela não é uma constante derivada, né? Da massa vezes o chamado calor específico, que é representado aqui pelo C minúsculo, né? Então, a capacidade térmica, na verdade, é o produto da massa do material vezes o calor, chamado agora calor específico. Esse sim, ele é próprio do material e independe da questão da massa. Então, quando eu consigo anotar esse valor, né, eu tabelo ele, é porque eu pude no laboratório ter a chance de medir a massa da amostra que eu quero aquecer, né? Eu coloquei uma quantidade de energia suficiente nele, vi a variação de temperatura que ele sofreu, eu pago a massa, passo a dividir na variação de temperatura também, eu tenho agora uma constante, né, que é específica daquele material. Então, sim, o calor específico da caneca de alumínio é o mesmo calor específico da panela, por exemplo, grande. Só que a panela grande, por ter mais massa, ela tem mais capacidade térmica do que a caneca. Então, essa é a distinção dessas duas grandezas aqui. Né? Essa é uma grandeza derivada desta, né? Do calor excessivo. Bom, mas é aquilo que eu comentei. Do ponto de vista experimental, no prático, né? Tem hora que eu não consigo medir a massa do recipiente, né? Do que eu vou aquecer, né, do material que eu aquecer. Então, eu calculo em laboratório a chamada capacidade térmica dele, que engloba a massa já embutida ali. Só que lembre, né? Capacidade térmica é uma propriedade que eu posso atribuir a um objeto que tem uma certa massa já e uma certa forma geométrica, né? Agora aqui não, né? Aqui a gente já consegue detalhar e ver que quando eu meço esse calor específico, eu tabelo ele, ele vale para a substância, né? Era uma propriedade da substância em si. Ainda assim, né, no exemplo comparando o ferro com o alumínio, o calor específico do ferro, ele é um valor maior do que no do alumínio, por exemplo. Né? O calor específico do alumínio é um valor menor do que quando eu comparo com o ferro, indicando que, de fato, independentemente da forma geométrica que o ferro tem, em que sempre vai ser mais difícil esquentar o ferro do que o alumínio, porque isso é uma propriedade do material mesmo. Né? Bom, material que tem grande valor calor específico, um exemplo é a água. Né? O valor específico da água, a gente diz que é 1 caloria
a cada grama de água que você quer aquecer no valor de 1 grau. Né? Esse é o significado do calor específico. Né? O calor específico é a capacidade de pegar uma certa massa de material, causar nele uma variação de 1 grau Celsius, né? Em função e colocando, colocando 1 caloria de energia, no caso, né? O exemplo que eu dei aqui. Né? 1 caloria é uma unidade muito usada assim, no nosso cotidiano, né? Em questão dos alimentos, a gente costuma falar em calorias, né? Quanto de energia um alimento pode liberar para você fazer uso, né? Consumo. E aí, no caso, também do, da massa, né? Que você tem desse material. Bem, então a água tem o valor de 1 caloria, né? Eu preciso de 1 caloria de energia, que é a mesma coisa que 4,18 joules, né? Usando a unidade sistema internacional para energia, né? Então, se eu colocar 4,18 joules de energia sobre a água, sobre 1 grama de água, né? 1 grama de massa de água, eu vou causar nela uma variação de 1 grau na sua temperatura. Esse é um fenômeno específico termodinâmico do material. Né? Então, essa é uma propriedade, né, termodinâmica do material. Na verdade, não é para qualquer variação de temperatura. Né? Na verdade, é quando a água está em torno de 14,5 graus Celsius e eu tento fazer a água ir para 15,5 graus Celsius. Né? Então, nesse momento, né, de 14,5 a 15 graus e meio de temperatura, eu preciso colocar 1 caloria de energia para 1 grama de água. Né? É assim que é definido, né, a unidade para o calor específico. Né? Definir o que é uma caloria, propriamente dita, a unidade. De onde vem a definição da unidade de caloria? Né? Caloria é um valor de energia necessário para variar a água de 14 graus e meio a 15 graus e meio de temperatura, sendo 1 grama de água envolvido nessa experiência. Então, bom, essa unidade ficou muito usada, né, antigamente e hoje a gente usa também. Apesar de que as tabelas nutricionais de alimentos agora já vem mostrando joules também como unidade de energia, que é essa busca da comunidade científica de padronizar as unidades, né? Mas a tradição às vezes fala mais alto, né? O pessoal continua usando calorias, dependendo do contexto, né? Prefere usar calorias do que joules, né? Que compreende melhor nesse sentido, né? Então tá aí. Então essa é a ideia do calor específico. Aí eu dei o exemplo, né, do calor específico da água ser 1 caloria por grama por grau Celsius, né? Isso é um valor muito alto comparado aos metais, por exemplo, que é sempre 0,000 alguma coisa calorias por grama por grau Celsius. Né? Então é muito mais difícil esquentar a água do que o ferro, por exemplo, o alumínio. Né? Parece estranho, né? Às vezes o pessoal pensa assim, né? Mas é que substâncias como a água, né, que tem átomos de hidrogênio, né, e principalmente moléculas que são polarizadas, né, que é o caso da água, né, a forma geométrica da molécula de água é o átomo de oxigênio aqui, que é o mais massivo, né, principal, e aí tem os dois átomos de hidrogênio que são bem menores em termos de tamanho geométrico, né, mas o átomo de hidrogênio não fica enfileirado de forma linear na molécula, né, e as forças, né, de Van der Waals aqui, né, fazem com que as moléculas fiquem torcidas, na verdade, né, o átomo de hidrogênio aqui fica mais perto do átomo de hidrogênio, porque o outro lado é tão negativo do átomo de oxigênio, que ele é tão eletricamente negativo, que os elétrons dele tendem a empurrar os dois átomos de hidrogênio para se afastarem ali da região, e eles, os átomos de hidrogênio ficam mais próximos de um lado, né? Fica aquela, se fosse a bolinha com dois, né? Se fosse a cabeça de um bichinho, assim, né? Vamos supor, né? E isso cria uma polarização na molécula de água muito intensa. Né? Então ela fica com um lado muito positivo, devido à presença dos átomos de hidrogênio, e um lado fica muito negativo. Isso faz com que uma molécula, quando se encontra com outra molécula de água, faz com que o lado negativo de uma atraia, né, o lado positivo da outra. Né? De forma muito intensa, a ponto de que para você afastar duas moléculas de água, você tem que colocar muita energia. Então, o desafio de aquecer a água é muito grande. Né? Não é à toa que a água ela é ótima para roubar calor, né, de um ambiente aquecido. Né? Quando você tem uma chapa de metal assim super quente, para você querer resfriar essa chapa muito rápido, basta você jogar água, porque a água precisa de muita energia para poder vaporizar, por exemplo. Então ela vai meio que roubar quase toda a energia térmica que tem ali na chapa metálica, fazendo com que a temperatura caia drasticamente, né? Um efeito de choque térmico, né, por exemplo. Então a água de fato é intensa nesse sentido. É um dos maiores valores, né? Na verdade é o maior valor praticamente de valor específico no caso da substância água, né? Isso tem implicações fortes, né, para os processos físicos, né, que acontecem aqui na Terra, né? Os processos hidrodinâmicos, né, que acontecem no planeta Terra, né, ou em qualquer outro planeta que também tenha grandes concentrações de água, né?
A água tem uma capacidade de criar um clima, né? Que pode ser um clima estável, né? De temperatura, né? Porque se você tiver vapor de água na atmosfera, numa quantidade que não fique variando muito, né? Uma quantidade específica, você consegue manter uma temperatura específica, já que a capacidade térmica da água é muito significativa, né? Ou mesmo um calor específico, né? Então, a radiação que vem de fora do espaço, por exemplo, de uma estrela, como o Sol, né? Se toda a radiação que vem do Sol ficasse só sendo absorvida pela Terra, a Terra teria superaquecimento. Mas o vapor de água consegue reter parte desse calor, né, por um tempo, que dá tempo, né, daquela radiação que bate na superfície da Terra ser refletida na forma de infravermelho, por exemplo. Então, os planetas que têm grandes concentrações de água, eles têm uma capacidade de processos hidrodinâmicos muito significativos, já que a água tem essa capacidade de guardar muita energia. Bem, uh, e aí, de tanto a gente falar, né, a gente tem agora que citar propriamente, né, como enxergar, na verdade, né, para já ter dito, né, mas como enxergar o princípio da conservação de energia nos processos termodinâmicos. Né? Então, para isso, nós temos que pensar em experimentos, né, que aconteçam coisas desse tipo. Né? Imagina, um processo de um estado inicial que vai para o estado final, onde há variação de pressão e variação de volume, por exemplo, que nós já citamos há pouco, que é um trabalho realizado que o gás pode realizar sobre o ambiente, por exemplo, ou que o ambiente realiza sobre o gás, também pode ser isso. Eu posso pensar ao contrário, eu pego um pistão, né, e comprimo ele, né, no exemplo de uma seringa, né, eu comprimo o ar dentro da seringa, eu estou realizando trabalho sobre a seringa, né, sobre o gás que está dentro da seringa. E, não, de toda forma, eu vario o volume, no caso lá de munição, né, e aí a pressão pode ser que aumente, né, processo que pode acontecer repetidas vezes. Quando não há dissipação de energia na forma de calor, ou armazenamento na forma de energia interna, né, do material. Então, por exemplo, a gente tem esse estado aqui, né? Então, você tem a situação. Se eu quiser recuperar o estado inicial, toda a energia que eu usei para ir para o estado final tem que ser devolvida. Não da mesma forma que foi no caminho de ida. Pode ser que essa não é na verdade uma devolução da energia, né? E sim garantir que eu volte a ter o volume que eu tinha antes e volte a ter a pressão que eu tinha antes. Se eu conseguir isso com a mesma, inclusive com a mesma temperatura, eu voltei para o mesmo estado inicial. Mesmo que os fluxos de energia na ida sejam diferentes do fluxo de energia na volta, a maneira como ocorreu. Né? Então, é por isso que vale ressaltar esse aspecto aqui. Né? Por exemplo, quando eu quero medir a variação de energia que está interna dentro de um sistema físico, ver se consigo, não vou conseguir mostrar no tempo, mas eu vou fazendo ali, né? Eu teria que pegar a quantidade de calor que está no estado inicial até o estado final, a quantidade de calor envolvida nesse processo. Então, é a quantidade de calor que o material, por exemplo, recebeu. Então, por exemplo, eu posso causar um aumento de volume, né, no gás, claro, graças à diminuição da pressão, mas talvez porque eu estou colocando energia no sistema. Né? Então, a energia do sistema está absorvendo energia na forma de calor, que é um fluxo que pode causar variação de temperatura. Aí, na iminência da temperatura mudar, na verdade, ela não muda. Ela, na verdade, produz aumento de volume. Então, aí a temperatura tem a chance de ficar constante daqui para cá, por exemplo. Seria um processo, uma transformação isotérmica, né? Que o material estaria sofrendo, por exemplo. Aí, nesse caso, a gente pode pensar assim, né? Que eu presto atenção no estado inicial termodinâmico, eu faço a transformação acontecer, né? Um pistão que está empurrando, por exemplo, um êmbolo, né? Aí eu vejo a posição final. Eu anoto a quantidade de calor que foi necessária para colocar dentro do pistão, no gás, né? Eu também olho para o movimento que o pistão fez, ou seja, eu consigo medir o trabalho realizado pelo pistão. Aí eu anoto tudo isso. Só que, lembrando, se o calor entrou, né, no sistema, o fluxo de energia foi para dentro, né, energia térmica que entra, ela que é a entidade física real. Né? O calor é apenas o nome que a gente dá para o comportamento do movimento da energia. Né? Então, se a energia térmica entrou no material, ela causa uma variação de temperatura no gás, né, que está dentro do pistão. Então, esse calor é positivo, ele entra no material. Só que o trabalho realizado pelo pistão, que causou um aumento de volume aqui, né, através da diminuição da pressão, é uma energia que eu estou jogando para fora, uma energia que está sendo transferida do gás para o êmbolo, né, do pistão. Por isso que o êmbolo consegue mudar de lugar, sob a ação de uma força resultante ali que o gás está realizando. Então, esse trabalho é uma energia que está saindo do sistema. Então, isso que eu vou representar aqui, ó. O trabalho do estado inicial até o estado final é negativo por causa disso, que é uma energia que está saindo do sistema. O que eu estou chamando de sistema é o pistão.
certo? O pistão recebeu uma quantidade de energia na forma de calor, que causou nele um aumento de temperatura, só que uma parte da energia saiu, que é o mecanismo do pistão, empurrar o ar para fora. Isso é, por exemplo, o caminho feito por essa curva aqui. Uma situação onde eu fui capaz de diminuir a pressão e aumentar o volume ao mesmo tempo. Então, aqui é o estado inicial, esse é o caminho que está sendo exemplificado por esse termo aqui da equação. Né? Quantidade de calor desde o estado inicial até o estado final pelo caminho feito pela curva, né, que está representada ali no gráfico. Que é uma situação em que ao mesmo tempo foi diminuída a pressão e ao mesmo tempo foi aumentado o volume. E aí realizou esse trabalho aqui, né? Agora, isso é verdade também que se eu fizer uma transformação do estado inicial para o estado final, não por esse caminho da curva que a gente está vendo aqui, mas sim, vamos supor que drasticamente eu diminuo a pressão, só que mantendo o volume constante. E depois eu libero a válvula e deixo o gás empurrar o êmbolo do pistão. Aí o gás, né, que sofreu um grande aumento de pressão sem variar o volume, ele está com toda essa energia armazenada nele. E se esse gás ainda assim conseguir empurrar o pistão para a mesma posição que foi feita na experiência anterior, né? Na experiência anterior, a pressão e o volume estavam variando ao mesmo tempo. E ainda assim fez o pistão chegar numa posição final e com um certo valor de pressão, um certo valor de volume do gás. Agora, mesmo que eu primeiro comprima o gás muito forte, mesmo mantendo o volume constante, e aí depois eu deixo o gás expandir com pressão constante, e ainda assim eu chegar na mesma situação final do caso anterior, eu tenho o mesmo estado termodinâmico, mesmo que os processos físicos que foram feitos foi diferente. Né? Então a termodinâmica diz isso para a gente, né? Se eu fizer diferentes caminhos para o fluxo da energia, com variação de pressão, depois variar o volume, ou fazer os dois ao mesmo tempo, ou mexer com a temperatura junto. De toda forma, se o estado inicial for igual nos dois experimentos, o estado final também for igual, os dois sistemas passaram pelo mesmo estado termodinâmico. Eles se encontram, né, no mesmo estado termodinâmico. É legal pensar isso porque ó, nessa equação, né, a gente vê aqui ó, que a quantidade de calor, por exemplo, desde o estado inicial pelo caminho A até o estado final, né? Por que eu estou chamando de caminho A? É o nome que foi dado aqui, tá vendo? Esse é o caminho A. Primeiro, diminuir a pressão e depois aumentar o volume. Certo? Então, acontece isso primeiro para depois isso, ao invés desse caminho aqui. A energia envolvida, porque a energia depende só da pressão que eu estava no início, do volume inicial e da temperatura que eu me encontrava aqui. E aqui também, né? A energia que eu tenho aqui no ponto final só depende da pressão final e do volume final. Então, e aí, claro, com a mesma temperatura, então isso vai garantindo para a gente que o estado termodinâmico é o mesmo. Então, a energia não pode desaparecer nessas duas maneiras de transformação. Né? Ou seja, essa outra transformação aqui se levou para o mesmo estado no final, ou seja, o fluxo de energia foi o mesmo. Só que né, a soma, né, de todo o fluxo de energia total é igual, né, que aconteceu nesse primeiro caminho, dessa curva, ou nesse outro caminho aqui em linhas retas. Né? Eu falo isso porque, como a energia é uma entidade física real, ela não pode ser criada e nem destruída, mas ela pode sofrer transformações diferentes ao longo do caminho. A maneira como a energia foi se transformando por esse primeiro caminho foi de um jeito, e a maneira como a energia foi se transformando por esse outro caminho foi de outro jeito. Mas se o estado inicial é igual ao estado final, comparando as duas experiências, né, eu tenho a recuperação do mesmo, eu tenho, na verdade, reproduzindo o mesmo estado termodinâmico ali no final, comparando os dois casos. Então é verdade dizer, né, que também pelo outro caminho, né, a quantidade de calor que foi absorvida, menos o trabalho, né, porque o pistão ainda assim estava empurrando, no exemplo, né, independentemente de como foi feito, né, se primeiro diminuiu a pressão para depois aumentar o volume, ou se foi fazendo os dois ao mesmo tempo, né, a energia total envolvida é a mesma, né. Então, aí a gente pode medir que a quantidade de calor, na verdade, é a energia que está entrando no sistema, né, e essa eu posso medir, né, experimentalmente, posso anotar esse valor. E o trabalho realizado pelo pistão também, né? Que é uma energia que está saindo do sistema. Então, essa diferença de energia você descobre que nunca é zero. Nunca o valor dela é zero. É muito difícil ser zero. Ele só vai ser zero, né? Não é muito difícil, né? Experimentalmente falando, eu falo. Né? Essa variação de energia só vai ser próxima ou igual a zero quando não houver troca de calor com o ambiente, né? Na verdade, né? Quando não tiver são os processos que a gente chama quando a variação de energia interna seria igual a zero. A gente vai ver mais à frente aqui, né, para tratar. Né? Acho que ele já vai discutir isso aqui agora. Né? Que é a ideia de que
eu posso medir a variação da energia, a energia interna em si, eu nunca sei quanto ela é, mas eu sei quando ela varia, porque eu posso ter um aumento de energia interna porque entrou energia térmica na forma de calor. Ou eu também posso ter variação de energia interna quando há um trabalho realizado sobre o material, ou quando o material realiza um trabalho sobre o ambiente. Aqui foi o exemplo, né? Se eu tenho uma situação, por exemplo, que o gás expande e ele não está recebendo quantidade de calor de fora, então é uma energia interna que é sacrificada para produzir o movimento do êmbolo, né, pelo gás. Então esse gás vai ter uma diminuição de energia interna por conta disso. E aí, mas tudo bem, eu posso anotar essa diminuição, mas não o valor que eu tinha no início da energia térmica, é o valor da energia interna final, né? Então é interessante, é inacessível, né, essa informação aqui, que ela tem a ver com a energia, como ela se acomoda na matéria, né, na estrutura do material. E é interessante que essa equação garante para a gente a chamada primeira lei da termodinâmica, né? A variação de energia interna dos materiais é sempre igual à quantidade de calor que ele absorve menos o trabalho que ele realiza. Então, o trabalho é sempre uma situação que o material expande, né? Ele está empurrando o objeto, né? O exemplo do êmbolo lá, né? E aí, vamos ver aqui alguns casos específicos para fixar essa ideia, né? Porque aí vem os tipos de transformações que os materiais podem sofrer, né? Por processos termodinâmicos, né? São os processos adiabáticos, por exemplo, né? Que é um processo que é muito comum na natureza. Que aqui, como ele fala, né? É um processo que não existe troca de calor. Então, aquele Q, né? Que é o fluxo de calor, não teria, né? Então, imagine um pistão que está trabalhando, né? Sem receber quantidade de calor do ambiente externo, por exemplo. Então, o trabalho que esse pistão realizaria seria só um sacrifício da própria energia interna do sistema, né? Que está deixando de existir e virando trabalho, né? Virando o movimento do êmbolo lá, por exemplo, energia cinética macroscópica. Então, as energias cinéticas microscópicas têm que deixar de existir, né, do material, a partícula vai ter que ir parando de se movimentar, porque essa energia está sendo levada embora pelo fato de estar empurrando o êmbolo do pistão. Né? Então, esses são os processos que são chamados de adiabáticos. São sistemas. Bom, essa troca de calor que a gente fala é em relação a quem está em volta, né, desse sistema físico, né? O sistema. Porque na verdade, né, nos materiais, a gente nunca consegue deixar o sistema termodinâmico completamente isolado. Né? É muito difícil, na verdade, fazer isso. Né? Isolar perfeitamente um sistema termodinâmico é algo desafiador. Né? Então, sempre, porque a própria parede do recipiente, né, onde você está confinando um determinado material, que está passando por transformações termodinâmicas, essa própria parede do recipiente começa a participar do fenômeno, né? Porque, querendo ou não, o fluxo de calor consegue transpassar, inclusive, as paredes do recipiente. Né? Então, achar que a gente pode controlar 100%, né, o fluxo de energia nos sistemas termodinâmicos é muito difícil, né? É difícil isolá-los, né? Pode ver que, sei lá, você quer levar um refrigerante dentro de uma caixa térmica, no isopor, por exemplo, e quer conservar a temperatura dele para você ir, sabe, ir para o interior do estado, assim, por exemplo, para passear. Você vê que tem um prazo, né? Esse isopor só consegue segurar, na verdade, a temperatura ali por um certo tempo. Né? Chega uma hora que acaba esquentando tudo. Porque, na verdade, o isopor é um bom isolante térmico, né? Ele dificulta a entrada do calor do ambiente externo para o interior do isopor, né, no caso, para que esquente os refrigerantes, por exemplo. Mas ele não tem uma eficiência 100%, e nenhum material tem, né? Então, na verdade, o isopor está o tempo todo sendo aquecido ali, só que demora mais, né, para o calor conseguir fluir até o outro lado do isopor, mas não é zero esse fluxo, né? Sempre está tem. Então, os processos adiabáticos, ele tem que acontecer geralmente quando o processo é rápido, né? Quando o processo termodinâmico é rápido, aí tem a chance de que quando a parede do recipiente vai tentar fazer o fluxo de calor, o processo já terminou, né? Então, quando o processo é rápido, aí os processos adiabáticos é possível acontecer, né? Não haver troca de calor com o ambiente, né? Um exemplo é você pegar, por exemplo, um bujão de gás, e se o gás estiver tipo, vazando muito rápido, né? Um bujão, não precisa ser de gás, pode ser até de aqueles oxigênio, né? Que tem hospitalar, né? Se você tem o gás vazando muito rápido nesses bujões, você percebe que o bujão resfria. Ele tem um resfriamento. Então, na verdade, como é muito rápido, no primeiro momento não tem troca de calor com o ambiente. Só que como aquilo continua, né? Aí o processo vai deixando de ser adiabático com o tempo, né? E aí você tem a chance do material ir internamente, ele vai resfriando e ele acaba depois absorvendo o calor do ambiente. Né? Mas como o processo é muito rápido, tem um intervalo de tempo ali suficiente para você caracterizar como um processo adiabático.
né? Que não há troca de calor com o ambiente, né? Bom, acho que eu dei exemplos aqui, né? Eu falei que processos que são muito rápidos, eu dei o exemplo, né, de um gás vazando num bujão, né? Aí ele fala, deixa eu ver se ele dá mais algum exemplo aqui, né? A vizinhança. Bom, no processo de bate, ele só caracteriza que de fato são processos rápidos, né? Porque rápido no sentido de que, meu, é muito difícil você isolar um sistema termodinâmico. Até a parede do recipiente consegue trocar energia com o ambiente externo, né? Então, aí você fala assim, mas professor, se eu colocar no vácuo, né? Aí a pessoa vai assim pega um pistão, coloca ele no vácuo, ou seja, não tem matéria nenhuma em volta, ele está completamente isolado. Mas não tem jeito. O pistão vai aquecer, a parede do recipiente do pistão, da parede do recipiente do pistão, vai produzir radiação infravermelho, que é uma onda eletromagnética, e vai jogar esse calor para fora do pistão, mesmo ele não estando em contato com nenhum outro corpo material, que é a condução do calor na forma de radiação. Então, ou seja, não dá mesmo para isolar um sistema termodinâmico completamente, né? Porque se o calor não conseguir fluir através do contato, né, de condução térmica mesmo, ele vai tentar fluir através de deslocamento de matéria, que é a convecção, né? Que é quando o exemplo da água fervendo na caneca em casa, né? Então a água mais quente que está embaixo, ela expande, né? Primeiro do que a água que está em cima, que está mais fria, porque ela está mais próxima da fonte de calor, né? E essa água que expandiu, ela fica menos densa, porque densidade é massa sobre volume, então aquela massa para um volume maior ela fica mais, né, menos densa. Então a água mais densa vai descer. Então fica tendo um movimento de água. Água fria desce, água quente sobe. Água fria desce, água quente sobe. Isso é chamado convecção, ou seja, o fluxo de energia térmica causou uma variação de densidade no material. Desproporcional. A densidade está diferente numa região do outro. Graças à gravidade, que é uma força que aponta o gradiente de temperatura, acaba aqui indicando para onde vai ser o movimento da água, né? Da região de menor densidade, da região de maior densidade para a região de menor densidade. E aí, por conta da gravidade, né? E aí a água fica fazendo aquele movimento, que é o movimento de convecção. Essa é uma maneira de você transferir calor, transportando a própria matéria de um lugar para o outro. Então, isso já é um exemplo de que é muito difícil manter, né, a energia térmica ali confinada em um sistema isolado. A condução, que eu dei o exemplo, né, ele encostar um bloco no outro, né, ele vai fluindo calor por colisões das moléculas mesmo, né, vai transmitindo pouco a pouco, né, para as vizinhanças, principalmente pensando no estado sólido, mas também vale para o líquido e para o gás. E por fim, quando você tenta isolar completamente um sistema, os átomos, na verdade, a gente tem que lembrar que são feitos por prótons, nêutrons e elétrons. Então aí agora tem que entrar no campo do eletromagnetismo, ou seja, átomos que estão vibrando por conta de energia térmica, né, que você mede a temperatura do material. Átomos vibrando, na verdade, tem prótons vibrando e elétrons vibrando. Elétrons e prótons carregam carga elétrica. E um conhecimento que a gente tem no eletromagnetismo diz pra gente que toda a carga elétrica que está acelerando e desacelerando, quando elas estão acelerando é porque elas estão absorvendo energia. E quando as cargas elétricas estão desacelerando, elas estão emitindo energia. Então, elétrons vibrando nos átomos está fazendo isso o tempo todo. Então, por isso que uma barra de ferro, quando você está aquecendo, chega uma hora que ela fica avermelhada, né? Ou seja, chega uma hora que a barra de ferro não consegue conduzir o calor para fora. Então, os átomos começam cada vez mais a vibrarem, a ponto de caminhar para o ponto de fusão, né? O ponto de derretimento do ferro. Só que antes do derretimento do ferro, ele já manifesta uma emissão de radiação que é aquela luz avermelhada, né? Que o material emite, né? Vai indo até o alaranjado, né? Que quando o ferro fica muito incandescente. E nesse caso, porque o material encontrou uma maneira de jogar energia térmica para fora na forma de onda eletromagnética, que é a radiação infravermelho, na sua maior quantidade. A gente não chega a ver olho nu essa radiação, mas chega uma hora que, inclusive, a gente começa a ver o espectro da luz visível, né? Que no caso é o vermelho, vai ficando alaranjado, um tom amarelado, que seria até esbranquiçado, né? Quando o ferro está no limite mesmo de emissão de radiação eletromagnética. Então é isso, né, que a gente tem com relação de que não dá de fato para isolar um sistema termodinâmico. Mas ainda assim você pode recuperar o estado inicial do sistema termodinâmico. Só que a gente já sabe que não é nem sempre pelo mesmo caminho. Né? O caminho de ida, às vezes, não é igual ao caminho de volta do processo, mas você ainda pode recuperar o sistema termodinâmico. Né? Desde que você volte para a mesma pressão, mesmo volume e a mesma temperatura, você recupera o estado termodinâmico que você tem.
né? Só que a termodinâmica diz para você que não é pelo mesmo caminho que isso vai acontecer sempre. Mas pelo princípio da conservação de energia, não importa a maneira como a energia fluiu, as transformações que ela sofreu. Se eu recuperei o estado termodinâmico, eu recuperei a mesma quantidade de energia que eu tinha antes. Então tá aí essa ideia dos processos adiabáticos aqui no caso, né? Se uma situação de a variação de energia interna é igual do material, né? É igual, na verdade, menos ao trabalho que esse material realizou sobre o ambiente. Então é assim que mede. Então, uma variação de energia interna negativa. Então, houve um sacrifício de energia do próprio material para conduzir o trabalho, né? Para empurrar o pistão ali, por exemplo. Né? Aí, internamente, causa uma variação de temperatura no material, porque, querendo ou não, a energia interna está associada à temperatura do material, que o material se encontra. Né? Então, o material a uma certa temperatura porque ele tem uma certa energia interna. Uma outra temperatura é uma outra energia interna. Eu só não posso quantificar essa energia interna individualmente, mas a variação dela sim, que é o que a gente está vendo aqui. A variação de energia interna é possível medir, porque a energia interna ela só se manifesta para a gente quando ela realiza um trabalho sobre o ambiente, né? Ou quando ela causa uma variação de temperatura que você vê ali, que é o fluxo do calor. Né? É assim que a gente vê essa manifestação. Bem, outros processos podem acontecer num ritmo mais vagaroso, né? Diferente dos processos adiabáticos que tem que acontecer muito rápido, já que só é possível não ter troca de calor quando o processo acontece muito rápido. Né? E as paredes do recipiente não conseguem segurar o isolamento perfeito, né, para esse material. Agora, um processo, por exemplo, quando você tem volume constante, que é o processo isocórico ou isovolumétrico, né, também é chamado assim, né, nele é uma situação assim, tá vendo? Você, por exemplo, do estado inicial, que a gente vinha analisando aqui, né, anteriormente, lembra? A gente vai pegar isso aqui como exemplo. Ó. O exemplo de diminuir a pressão, só que mantendo o volume constante, né? Esse seria um processo, tá aqui, né? Isocórico ou isovolumétrico. Né? Então, o volume inicial é igual ao volume final, e há aqui, então, a pressão do estado inicial para a pressão no estado final. Né? Então, nesse caso. Aí, o que acontece aqui é o seguinte: toda energia que você coloca no gás, nesse tipo de transformação que ele vai sofrendo, vai virando. Na verdade, a variação de energia interna que eu consigo medir, na verdade, é fruto de um sistema que não está realizando o trabalho. Né? Então, aqui a equação, o trabalho é zero, né? O trabalho é igual a zero, porque não há, né? Não há variação de volume, né? Por mais que eu tente calcular o trabalho, né? Que o trabalho é integral da função da pressão em função do volume, isso dá zero, porque de fato, se não há variação de volume, o pistão não muda de lugar. Né? Então, de fato, não está deslocando nada em torno do ambiente, em volta né? do gás né? Que está aqui confinado né? Em um recipiente. Então, eu posso dizer que toda a variação de energia interna que o gás sofreu é fruto do fluxo de calor que ele sofreu. Então, nesse caso, o que você vai ver é apenas um aumento de temperatura. Né? Claro, aí se houve diminuição aqui no caso da pressão, né? Que é o que a gente está vendo aqui, um volume constante, houve uma variação de temperatura que ele sofreu. Porque a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico do material vezes a variação de temperatura, né? A gente já viu isso, né? Então, quando tem quantidade de calor diferente de zero, é porque há variação de temperatura ocorrendo. Então tá aí, variação de energia interna igual a quantidade de calor. Os processos também, a gente pode fazer deles os processos cíclicos, né? Eu posso fazer com que um sistema termodinâmico consiga recuperar o seu estado inicial de forma cíclica, né? Não pelo mesmo caminho, muitas vezes, né? Tem que fazer caminhos diferentes ao longo de cada um para respeitar as propriedades químicas dos materiais, né? Porque, às vezes o material, quando é comprimido, ele altera suas propriedades químicas, né? E aí com certeza o processo é irreversível, né? Você não consegue recuperar mais. Mas você pode, às vezes, diminuir a pressão um pouco do material, aumentar o volume. Aí depois você mantém a pressão constante e só aumenta o volume. Depois você mantém o volume constante e só aumenta a pressão. Se você vai fazendo essas alternâncias, você tem a chance de voltar para o estado inicial sem que as propriedades químicas do material sejam alteradas, né? E aí você tem a chance de toda a energia ser recuperada lá no estado final. Esses são chamados processos cíclicos, né? É um processo cujo sistema, por quais as variáveis de transformações, né? Seja um sistema, deixa eu ler aqui, né? Um sistema cíclico é um sistema que passa por várias transformações, né? Que não necessariamente são iguais, né? Mas ao final do processo ele retorna ao estado inicial. Então, desse modo, temos que a energia interna inicial é igual à energia interna final. Quando isso acontece, né? Aí não existe variação de energia interna. Então, seria a situação em que todo o calor que você coloca
no material se transforma em trabalho. Essa é a máquina ideal, né? Ou seja, toda a energia térmica que eu coloquei no material, ela virasse trabalho, né? Então aí o pistão não precisava ser resfriado, por exemplo, né? Um exemplo que eu dei, né? A máquina a vapor, né? Isso seria, né? E não é verdade na prática, né? Isso é muito difícil fazer. Mas aí, é claro, que quando isso é atingido, é a situação que você garante a conservação de energia térmica aqui também, né? E toda a quantidade de calor virando trabalho. Então tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Nos processos, né? Seja eles. Então aí você tem um processo que é cíclico, né? Porque aí, vamos supor que o pistão absorve uma quantidade de calor e ele produz trabalho. Aí depois eu empurro o êmbolo e volta a ser calor. E aí o calor depois volta a ser trabalho. Isso seria o sistema ideal, né? Seria o fluxo de calor de um lado para o outro, o tempo todo ocorrendo, né? Então seria interessante nesse sentido. Então, bom, aí, claro, a eficiência é muito baixa disso aqui, né? Na verdade, disso ocorrer. Mas é um processo que também temos, né? Então, os mecanismos de transformação de calor, né? Que a gente tem caracterizado aqui dos materiais, né? Bom, esses mecanismos de transferência de calor, né? Meio que eu fiz um resumo falando aqui, né? Mas vocês podem dar uma lida no texto, né? Mas é o processo de condução, né? Que é quando você põe os materiais em contato direto, né? Contato físico mesmo, né? Então, a região, por exemplo, que você pode chamar de reservatório quente, né? Por exemplo, a região que tem maior temperatura, e com o reservatório de frio, né? De menor temperatura, mesmo que não esteja em contato direto, mas tenha um material que permita o fluxo de energia térmica, né? Um material intermediário que tem um certo comprimento, você pode ver aqui que a tendência é o reservatório quente, né? Ele vai, na verdade, colidindo as moléculas com esse condutor aqui de calor, né? E essas moléculas vão ficando mais agitadas e vai transmitindo umas para as outras até a região fria. A região fria vai aquecendo aos poucos. Quando a temperatura de todo mundo ficar igual, né? Inclusive do condutor, né? Então aí você tem o chamado equilíbrio térmico. Né? Mas aí é legal pensar nisso, né? Porque isso mostra a maneira que a gente pode mapear, né? Como é que é o fluxo do calor pelo processo de condução. Então, o calor flui a energia térmica, na verdade, flui do reservatório quente para o reservatório frio. E nós chamamos esse fluxo justamente de calor. Esse é o nome do calor, então seria representado por esse vetorzinho aqui, né? Vamos dizer assim. Não dá para dizer que é um vetor de fluxo, né? Que é o calor no caso. Então, dá para a gente fazer essa associação. Mas, como envolve um sistema de muitas partículas, né, para a gente fazer a interpretação, então a gente, na verdade, diz que isso aqui é um gradiente, né, um gradiente de temperatura, esse vetor. Né? Então, gradiente, sim, é um objeto, é um vetor, né, na matemática. Né? Então, gradiente diz a direção em que a energia tende a fluir, né, no caso. E no caso, o gradiente de temperatura, ele diz que a temperatura vai da região mais quente para a região mais fria. Esse é o fluxo da energia, no caso. Então, a tendência da temperatura é aumentar da esquerda para a direita nesse exemplo. Porque a tendência é que esse corpo frio aqueça e a tendência é que esse corpo quente esfrie. Então, o aumento de temperatura tende a acontecer daqui para cá. Né? Então, e aí o fluxo de energia vai acompanhando esse caminho, né, esse processo, que é o chamado gradiente de temperatura, aqui no caso. Então tá aí, né? Se a temperatura da fonte quente é maior do que a temperatura na fonte fria, que eu estava prestando aqui, né? Para essas letras, então nós podemos dizer que a variação na quantidade de calor sofrida, né, por esses materiais, né? Por que eu digo variação na quantidade de calor? Porque o lugar que diminuiu a temperatura é um lugar que teve perda de energia térmica. E o lugar que houve aumento de temperatura é um lugar que teve ganho de energia térmica. O tanto que perdeu aqui é o tanto que ganhou aqui. Né? Se levar em conta que toda a energia que saiu daqui fluiu para cá. Né? Na verdade, é aquela história, né? A máquina térmica nunca tem um rendimento de 100% porque o próprio material que conduz também absorve calor, né? Então, na contagem total, eu teria que saber o quanto de calor que saiu daqui, o quanto de calor que chegou aqui, o quanto de calor que ficou no meio do caminho. E aí eu consigo ter que o fluxo que saiu daqui é igual ao total que está somado aqui no meio do caminho com o que chegou aqui. Se esse condutor for ideal, né? Aí eu sei que 100% da energia que saiu daqui foi parar aqui, né? No final das contas. Mas ainda assim, isso acontece porque o fluxo do calor sempre vai ser da região mais quente para a região mais fria. Então tá aí uma expressão experimental, né, para a gente relacionar que o fluxo do calor ele é igual, então, ele é proporcional, né, ao quão maior for a diferença das temperaturas das fontes do reservatório quente e do reservatório frio. Quanto maior for a diferença, maior vai ser o fluxo de calor de um lado para o outro. O exemplo
da chapa de ferro muito aquecida, né, e a água, né? Então, quando eu jogo a água sobre a chapa de ferro, né, como a diferença de temperatura é muito grande, vamos supor que a chapa está, sei lá, a 150 graus Celsius e a água está a 30 graus Celsius, então a chance da água vaporizar ali é muito rápido, porque a diferença de temperatura é tão grande que a condução de calor também é muito grande. Ela é proporcional ao quão maior for a diferença de temperatura. Então isso quer dizer que, olha que interessante que é uma coisa da natureza, né? Que quando o corpo está atingindo o equilíbrio térmico, significa que o fluxo de calor de um lado para o outro está ficando cada vez mais lento. Porque quanto mais as temperaturas estão se aproximando, é mais lento, né? Porque aí a diferença de temperatura está ficando cada vez menor, né? Vamos supor, uma hora esse material está a 52 graus Celsius e esse já está a 51 graus Celsius, por exemplo. Então, o calor continua fluindo, porque ainda esse corpo está mais quente do que esse. Só que o fluxo agora é bem devagarinho. Então, demora cada vez mais para o equilíbrio térmico acontecer. E a gente não consegue quantificar esse tempo, né? Até dá, né? Mas é tudo experimental. Então, isso é interessante porque isso mostra que a busca do equilíbrio térmico, que é um princípio termodinâmico, ele é um fenômeno muito bem comportado. Ou seja, as moléculas vão se acomodando com a vibração que elas têm, elas vão se acomodando, vão caminhando, se acomodando. Isso vai acontecendo vagaroso. Isso, por isso que dá tempo de distribuir tudo por igual, né? A temperatura pelo material. Porque quanto mais a temperatura se aproxima, mais vagaroso ele vai fazendo o processo, né? E é o que essa equação aqui embaixo está mostrando, né? Quanto menor a diferença de temperatura, menor vai ser o fluxo de calor ao longo do tempo. Né? Só que aí o calor também, nesse caso específico, né, a maneira de conduzir o calor também depende das propriedades geométricas, né, dos materiais que estão conduzindo. Né? Que no caso aqui é a largura desse objeto, né, porque quanto mais largo for, quanto maior a área de seção transversal, né, desse condutor, mais átomos podem ser colididos com a fonte quente, e aí mais átomos ao mesmo tempo podem vibrar os outros até chegar do outro lado. Então, isso também é proporcional, né? Então, o fluxo de calor ao longo do tempo também é proporcional à área de contato, né, dos materiais que estão conduzindo o calor. E é inversamente proporcional ao comprimento, né? Que quanto mais comprido for o condutor, né, mais átomos enfileirados eu tenho, mais energia eu tenho que dar para cada um dos átomos, porque na média, né, eu vou ter muito mais átomos para receber energia. Então aí, né, aí a condução do calor fica mais difícil, porque primeiro eu vou ter que empurrar todo mundo para vibrar, que é muita gente, até chegar do outro lado do calor, né? Então, é inversamente proporcional ao comprimento. E tem uma constante de proporcionalidade, que é a constante de condutividade térmica, né? Esse é representado por esse K, que aí ajusta a equação para ser uma igualdade. Né? Então, o fluxo de calor pode ser medido experimentalmente, por exemplo, dessa forma, né? Ele é proporcional à área, ele é inversamente proporcional ao comprimento do condutor, né? E também quanto maior for a diferença de temperatura da fonte quente e da fonte fria. É só para concluir a aula de hoje, né? Para a gente depois ver na aula seguinte, né? A gente tem então que esse fluxo do calor, no final aqui, né? A variação de temperatura, em função, aí no caso, né? Esse ΔX aqui fica sendo a variação de comprimento que eu posso considerar. Imagina, aqui foi pegado num comprimento específico, né? Mas imagina se eu fosse trocando, né? Colocando outros condutores com outros comprimentos, né? Então eu vou descobrindo que eu posso escrever uma equação mais geral, né? Uma equação de fluxo de calor ao longo do tempo, como sendo, na verdade, uma variação de temperatura em função da variação do comprimento, né? Da própria condutor, né? Da espessura dele, né? Vamos dizer assim. Então aí dá para escrever uma equação assim, né? Fluxo de calor ao longo do tempo é igual. Aí sempre vê que a, a quantidade de calor, a diferença, né, vai sempre dando uma relação que envolve o sinal negativo, né, que exprime o fato de que o calor ele sempre flui da temperatura mais quente para a temperatura mais fria, né? Então, esse sinal de menos ajuda a gente a indicar esse tipo de comportamento. Vou mostrar que é um fluxo sempre negativo, né? Sempre o corpo quente perde calor para o corpo mais frio, né? É sempre assim. Então, esse sinal indica que o sentido do fluxo do calor é uma única direção. Ele nunca resolve no meio do caminho fazer o caminho de volta, né? Ele sempre vai da fonte quente para a fonte fria, nunca o contrário. E isso falando de forma espontânea. Eu posso construir máquinas que eu posso induzir o caminho contrário do fluxo do calor. Mas depois, na próxima aula, a gente vai comentar isso melhor. Então tá aqui o fluxo de calor menos a constante de condutividade térmica, vezes a área de contato, né, da fonte quente com a fonte fria. E aí a temperatura em função da largura, né, desse condutor. E aí dá para escrever uma equação assim, né? Dizendo que a. Opa, deixa eu ver aqui, né?
Veja aqui, pressão igual a menos... né, potência, né, perdão, né? Tá chamando assim. Ele interpreta o seguinte aqui, que quantidade de calor em função do tempo, na verdade, é um fluxo de energia no tempo, né? Então, isso, na verdade, é um conceito de potência, né, que a gente tem em geral, né, na mecânica em geral, também vale aqui para a termodinâmica. Então, a potência da máquina térmica, dessa condução, né, vamos dizer assim, tá aqui a expressão, né? E aí eu posso escrever, então, o diferencial da temperatura seria igual a menos a potência sobre a condutividade térmica, vezes a área de seção, vezes a largura que eu vou ter, que eu posso variar, né, do condutor. Então, a diferença de temperatura, então, pode ser escrita assim, temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente é igual a menos, né, a potência sobre a constante vezes a área de seção, vezes a diferença, né, da posição em que se encontra a fonte fria menos a posição em que se encontra a fonte quente. Né? No processo de condução, então, potência está aqui, né? E aí, organizando algebricamente, né, em função dos comprimentos, né? Aí, em linhas gerais, poderíamos escrever assim, né? Então, a potência nesse condutor, no caso, né, de condução térmica, seria igual à constante da condutividade térmica vezes a área de seção vezes a diferença da temperatura da fonte quente menos a fonte fria sobre o comprimento dela, que apenas mostra que de fato é assim, né? E aí também podemos olhar assim, escrever a temperatura em função dessa distância, né? Isso é legal, né? Quanto mais espesso for, né, dá para escrever uma função nesse sentido, né? Envolvendo aqui. E aí dá para plotar um gráfico como esse, por exemplo, né, que mostra a temperatura em função desse comprimento do condutor, né? E aí tem o comprimento máximo, seria o máximo de fluxo de calor, né? Tem uma situação tá vendo? Da fonte quente a temperatura vai sendo transmitida pelo condutor e o condutor, ao mesmo tempo que está quente, ele vai esfriando, 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 porque ele está toda hora conduzindo calor, até chegar na fonte fria, né? Que é a temperatura da fonte fria. E aí, quando esse processo terminar, você vai ter só essa situação aqui embaixo, esse estado no final. Né? Mas o fluxo acontece basicamente dessa forma. Né? É um processo, por exemplo, linear aqui, né? Desse fluxo. Então, a gente na próxima aula continua falando dessas coisas, que eu vou dar um exemplo de colocar dois condutores diferentes, né? A gente vai discutir isso aqui na próxima aula, tá bom? Acho que por hoje é só, né? A gente continua na próxima. Se Professor, tiver alguma dúvida, só vou interromper a gravação aqui.